Achou que o jogo estava resolvido, que dominou, amassou o Vasco. O Vasco aceitou a superioridade do Flamengo e jogou do meio campo atrás. Eu vi isso no jogo. O Vasco só se defendeu. É a sua filosofia de jogo, a metodologia de jogo. Está indo muito bem assim. Parabéns ao Paiva, parabéns ao Vasco, que está na semifinal do campeonato da Copa do Brasil. Eu canso de elogiar a torcida do Vasco, mas ontem o Vasco jogou do meio campo atrás. O Flamengo não criou muito chances claras de gol, vamos dizer assim, no primeiro tempo. Não foi tão contundente. Teve a posse, teve o domínio, mas não foi aquele time que no primeiro tempo teve chances claríssimas, algumas. Mas no segundo tempo, bola na trave, o Léo Jardim fazendo boas defesas. Teve esse lance do Arrascaeta. Teve esse lance que o presidente falou do Arrascaeta. Flamengo muito melhor. E eu acho que no final do jogo, parecia assim, ganhamos o jogo. Porque começou a poupar. Não vou poupar. Mas as substituições para mim, foi já pensando no jogo de quinta, achando que estava resolvido. Aí o zagueiro, 41 minutos, para finalizar, presidente, para te entregar, eram 41 minutos do segundo tempo, não era? Era. Sim. O zagueiro estava de ponta esquerda tentando jogada individual. Todo desarrumado o time. É falta, não é falta, podemos discutir. Né? Para alguns foi falta, o Tite reclamou de falta, mas o certo não era acontecer aquilo. Então é o comando também da comissão técnica do Tite. Que isso? Vem aqui, se posiciona, prende a bola na frente os atacantes. Agora, o Léo Pereira dribla um, dribla outro, cava falta, não cava, foi falta, não foi falta. Só sei que foi um contra-ataque. O zagueiro Fabrício Bruno está tentando marcar o lateral, Pumita, e o lateral esquerdo está dentro da área para tentar marcar o Coutinho. Tudo desarrumado. O garoto que entrou fora de jogo ainda, Everton Araújo, tinha que parar a jogada e não parou. Para a jogada e acabou o lance. Então, muitos erros para um final de jogo, que um jogo que estava na mão, perde 2 pontos, que poderia fazer o Flamengo estar muito mais próximo da briga pelo título. 8 pontos é muita coisa. Mesmo com um jogo a menos, 8 pontos é muita coisa. O Flamengo ainda tem 13 jogos. Eu não tem um jogo com essa a mais frase dos aí, outros. não. Fala, Mauro, Não porque concordo, depois a gente pode... Obviamente, a gente vai falar de Vasco aqui, vamos falar do Coutinho. O Coutinho voltou, agora dá pra dizer que o Coutinho voltou. Vamos olhar a atuação do Payet na noite de ontem, mas a gente pegou esse viés de Flamengo. Eu quero te ouvir e vou ouvir o Tite também na sequência, porque eu acho que esse debate do Gabriel é um debate válido, mas diga. Não, claro. Aquela frase eu também não concordo, não. Qual era a frase? O Tite disse que faltou desempenho. Eu acho que todo mundo que viu... eles tiraram. Não, é que todo mundo que viu disse que o Flamengo jogou bem. Faltou foi resultado. Mas o Flamengo foi muito melhor, não é o que eu tenho ouvido de todo mundo? O Flamengo dominou. O Flamengo, abaixo do esperado, para mim, abaixo do esperado é o resultado, que até então, chutou mais, foi melhor, dominou o jogo. Coisa também, só para se fazer justiça, né? O jogador que tem essa característica saiu com 17 minutos de jogo. Sim, mas os outros precisam ter, o Gerson precisa ter. Tudo bem. O Gerson mas aí, precisa ter, o o Luiz Alexandre Araújo deu um chute. sair e aí ele coloca o Arrascaeta, ele modifica muito o que era o projeto de jogo do Flamengo para essa partida. Talvez, claro que assim, a gente não vai saber nunca, mas talvez o Matheus Gonçalves tivesse mais essa característica de correr, de roubar a bola rápido, de chutar de fora da área do que o Arrascaeta. E ainda não queimaria essas 2 substituições que o Zinho falou, né? O próprio De La Cruz, eu acho que quando pode, ele dá um chute fora da área. O Gerson poderia chutar mais com a fase que ele está, né? Mais de fora, mas o Flamengo tabela e vai lá dentro, a ponto do Arrascaeta chegar lá e ontem resolveu voltar para trás ali, aquela bola que também faltou a chegada do... Tinha que bater de primeira, né? O Ortiz chegou, aí quis dar uma ajeitada e não funcionou. A bola ficou fácil. Agora, assim, eu vejo o mérito no gol. A gente pode pôr 15 defeitos aí nesse gol. Um não fez a falta, o outro estava lá, aquele zagueiro lá na frente. Aí o Fabrício não sai no Pumita porque está preocupado com o Verratti. Aí o Alexandre perde. Aí estamos pondo todos os defeitos do Flamengo. Mas quem fez o gol bem feito foi o Vasco. E foi bonito o contra-ataque. Um belo contra-ataque. Se fosse do Flamengo, a gente estaria dizendo, o negócio funcionou. Eu acho assim, para fazer um gol, tem que ter mérito do lado e, eventualmente, ou na maioria das vezes, erro do outro. Falha do outro. Senão não sai, né? Se o goleiro pegar todas, se o zagueiro cortar todas, vai ser um
um chato 0-0. Ontem eu vi um vídeo que o Zinho fez 5 gols pelo Grêmio. Eu tô imaginando o que aconteceu naquele jogo. Parabéns, hein, Zinho? 5 gols, coisa histórica, hein? Agora, aí eu vou falar que foi mérito do Zinho... Só 2 fizeram isso no Grêmio. Pois é, só 2 jogadores fizeram isso na história do Grêmio. Quem? É um cara lá de 1900 antigamente, não guardei o nome não, Zinho. Vou ver a reportagem de novo para lembrar o nome. Aí eu vou falar assim, não, foi a defesa do Mamoré que era uma baba. Não devia ser uma bela defesa, mas o cara fez 5 gols, tem seu mérito, né? Claro. Então é o seguinte, o Vasco fez o gol, foi todo o mérito, há 16 anos que o Coutinho tinha prometido um gol contra o Flamengo no Maracanã e volta e faz, assim, é muito legal. A resiliência, quando empata desse jeito, se tivesse perdido, acabado 1-0, aí também mudava muito o discurso do Paiva, né? Não conseguimos hoje e tal. Mas conseguiu, né? Perdeu para o Atlético Paranaense, postura, conseguiu, né? Mas antes de do Paiva, lutar só até pra o gente final. não perder aquele gancho do Pascoal aqui também, vamos ouvir o Tite, porque ele explica as modificações e principalmente a entrada do Carlinhos antes do Gabriel e onde o Gabriel entra, substituindo o Arrascaeta. Vai ao jogo como Vamos fechar o Flamengo? terceira opção para a função de meia, segundo atacante central. Como é que você está enxergando ele no momento dele no elenco, dentro do aspecto do campo fala? O que o campo do Gabigol tem dito para você? Tanto dá para ele ser a função de 9, e você ainda enxerga ele como 9, ou ele já está tentando falar como o campo dele está falando para outras posições? Treinamentos, jogos, especificamente. Carlinhos decisivo contra o Bolívar. Carlinhos decisivo contra o Atlético Mineiro. Com gol. Carlinhos decisivo contra a Vitória. Foi por essa opção. Bom, ele coloca aí que o campo fala e que o Carlinhos foi mais decisivo do que o Gabriel. Mas aí a gente está vendo, desde a chegada do Carlinhos, as oportunidades de cada um, né? O Carlinhos teve 14 jogos, o Gabriel 18, mas como titular o Carlinhos entrou em 5 e o Gabriel só em 1. O Gabriel ficou muito para os minutos finais de algumas partidas. E aí, quando a gente pega os minutos por jogo, o Gabriel tem menos e a quantidade de gols é igual. Pascoal, assim... É difícil a gente fazer algum julgamento sem ver o treinamento. Não é novidade para ninguém que o Tite não tem o Gabriel como jogador preferido dele há muito tempo. Nem no auge o levou para a seleção brasileira e foi muito criticado lá atrás por isso, por algumas pessoas. E agora tá sem o goleador. O Pedro não volta mais esse ano. A gente está analisando aqui alguns momentos em que a bola fica viva e que falta esse cara para olhar mais para o gol. O Luiz Araújo sai machucado e a previsão é que só volte numa eventual semifinal de Libertadores. O Gabriel perdeu as valências e o espaço tanto assim? Acho que o Gabriel perdeu o espaço mesmo, né? Quando o treinador não o vê como primeira opção e gosta do Carlinhos. O Carlinhos é mais um jogador de área, né? Mais um definidor de jogadas. Ele jogador é a quarta de cabeceio. opção, né? Ele é a quarta opção. Por que não? Porque é Pedro, Bruno Henrique, Carlinhos e Gabriel. É a quarta opção. Ontem, se não me falha a memória, teve um lance da bola. Logo que o Gabriel entrou, teve uma bola aprofundada na ponta. O Arrascaeta, não foi o Arrascaeta que botou essa bola, não. Não me lembro quem botou a bola ali, acho que foi o Pulgar. E aí ele levou a mão na perna, você viu? Quando ele arranca, ele bota a mão na perna. Vocês viram esse lance ou só eu? Sim. E ele nem... A bola era fácil para dominar e ele nem vai até o fim, porque a bola... Pensei que ele ia sair ali, Pascoal. Falei, nossa, acabou de entrar. Eu também. Mas se tivesse a ver com isso, o Tite não tinha dito isso na coletiva? Olha, ele ainda não está em condição de jogo. Eu não sei se ele estava completamente aquecido, porque quando você tem uma lesão muscular, tem a fibrose, e de repente você tem um problema, você tem que ter um aquecimento maior para poder estar preparado melhor para poder entrar. A gente não sabe, porque é um problema médico, é um problema clínico. O Gabriel sabe, o Zinho tem toda a razão. Passa na cabeça do Gabriel o seguinte: eu não sou a primeira opção, não sou a segunda, não sou a terceira, eu sou a quarta opção. Isso porque não tem nenhum garoto do Júnior lá, porque se tivesse mais um do Júnior, ia ser ele a quinta opção. Ele é a quarta opção. O presidente do Flamengo disse que não vai renovar o contrato dele. O Braz, que gosta dele, né, diz que é quase que impossível a renovação de contrato dele. Então, o Gabriel sabe que ele está vivendo os minutos finais com a camisa do Flamengo. Ele sabe que são os instantes finais da passagem dele pelo Flamengo. E ele não sendo utilizado, às vezes também não tem todas essas condições de preparação. Porque se ele estivesse jogando e treinando, ele estaria em melhores condições para servir ao Flamengo.
Mas ele não está jogando, ele só está treinando. Todo mundo sabe que ele é muito aplicado nos treinamentos, que o Gabriel é um cara que treina muito, treina duro, não abre mão disso. Todo mundo sabe da aplicação dele como profissional. Mas ele acaba ficando, sabe, meio que arredio a isso, meio que fora de sintonia. Aí o Zinho tem razão. Tô dando muita razão pro Zinho hoje, capaz de acontecer alguma coisa, caiu uma tempestade. Tô preocupado. Porque é o seguinte, o cara também, ele entra e ele sabe, fala assim, eu vou, pra que eu vou? Também, entendeu? Tem coisas que a gente tem que analisar o contexto. O Gabigol é página virada no Flamengo, ponto. O Gabigol tá fazendo hora extra só para cumprir o contrato, porque o Flamengo não quis liberar o Gabriel para jogar no Palmeiras quando precisou naquela data. Se o Gabriel é liberado na data para jogar o restante do ano no Palmeiras, ele estaria em uma outra situação. Não estaria no Flamengo, estaria servindo ao Palmeiras naquele instante. Agora, como o presidente do Flamengo foi claro, eu não libero o Gabriel. Se tiver que pagar o salário dele até o final do ano e ele não ser utilizado, ele vai ficar aqui. Não foi isso? Foi. Então, ele está lá. Foi. Ele está lá. E a pouca utilização do Gabriel o decepciona, o enfraquece. Não, mas o argumento do Tite se justifica? Essa é a minha dúvida. O campo fala e a gente vê ali numa tela que eles têm o mesmo número de gols e ele menos minutos. O Tite tem toda a razão. Porque o Carlinhos entra mais vivo, o Carlinhos entra mais esperto, o Carlinhos vai para toda a bola dentro da grande área, ele está lá para resolver com o zagueiro. O Gabriel já está saindo da área, está jogando numa posição que não é de centroavante. Mas isso é o treinador que pede, né? Sim. Não é ele que escolhe. Sim. Mas ele já não está naquela... Eu não vejo o Gabriel com todo esse brilho nos olhos. Confesso para você, eu não consigo ver. Se vocês veem, desculpa, eu não consigo ver. E eu não vejo o Carlinhos com essa bola toda para ficar na frente do Gabigol. Os jogos que o Tite... enumerou? Bolívar... Atlético... E Atlético Mineiro. 2 jogos que o Gabigol não estava nem no banco. Realmente estava machucado. Ele nem viajou lá. Nesse jogo, o Carlinhos saiu titular lá na altitude e tal, ok. Ajudou e tal, fez gol quando entrou contra o Atlético, ele já entrou de titular contra o Atlético Mineiro, né? Acho que foi 4-2, é esse jogo que o Tite está dizendo, 4-2. Pedro faz um gol, depois o Carlinhos faz gol e tal. É que ele quer dizer centroavante. Então, o que está me parecendo, e aí que eu acho que o Tite podia ter sido mais direto, né, sincero. Não estou dizendo que ele não faltou com a sinceridade, mas dizer assim, atacante... que quando a bola está cruzando, até o Matheus tenta falar um pouco sobre isso também, a bola começa a cruzar ali na área, a gente quer um centroavante. Centroavante pra gente é Pedro ou Gabigol. Ou no caso o Carlinhos, esse é centroavante. Ele não entende, na minha opinião agora, mais um Gabigol como 9 de ficar lá na área. É o cara do lado. E aí ele está perdendo a oportunidade quando o Tite entende que o time precisa do 9 fixo lá. Aí não é o Gabigol mais. Mas será que o Gabigol não daria certo de 9 como 9? Ele não tem tanta impulsão, ele não é tão alto como o Bruno Henrique. Né? Parece que já fez alguma coisa pelo Flamengo jogando assim, né? É que depois, até em função do Pedro, a gente vai lembrar, ele realmente jogou bem, ajudou o Pedro a ir para a Copa, já jogando com o Pedro ali, o Pedro lá dentro e ele de lado. E aí eu acho que ficou essa ideia de que agora ele já não é mais centroavante, 9-9. Então, assim, não precisa só explicar, o Carlinhos foi bem contra esse, Carlinhos foi bem... Tá bom, o Gabigol já foi bem quantas vezes? Não é isso. Agora, dizer assim, para o meu esquema agora, ou é centroavante, e aí eu prefiro colocar o Bruno na ausência do Pedro do que o Gabigol e, eventualmente, colocar o Gabigol do lado. Mas se jogar o Gabigol, vai jogar do lado do Bruno enfiado. Me parece que é isso que está acontecendo. Agora, eu acho que tem que dar mais minutagem para o Gabigol, pela história que ele tem, pela bola que ele tem que pôr ele no time mais vezes. Ele andou machucado, agora ele está voltando. O Pascoal falou o primeiro lance que eu vi também, que ele leva a mão ali, depois ele até cumprimenta um jogador do Flamengo, ainda com a mão na perna. Falei, só falta isso, né? O cara acabou de chegar. Parece que não voltou 100%, né? Mas depois ele corre e tal. Aquele primeira impressão é que foi bem ruim, assim, e tal. Mas tem tudo isso. Não sei se tem esse brilho no olho todo mais, se ele acha que está sendo deixado de lado sem que isso devesse acontecer. A relação dele com o Tite a gente não faz ideia. E tem a história do Carlinhos voando nos treinos. Okay. A relação dele com o Tite a gente não faz ideia, mas tem uma coisa que me chama a atenção, hein, Zinho? O Tite, quando é perguntado sobre o Gabriel, ele evita falar sobre o Gabriel. Ele responde falando sobre o Carlinhos, porque a pergunta é sobre o Gabriel. Claro. Então eu acho que isso já fala um pouco sobre a relação. O jogador sabe ler esse tipo de entrelinha também, não é, Tetra?
Ah, sem dúvida. É assim, alguma coisa existe no dia a dia, né? Não há uma conexão. O Flamengo é um dos clubes mais tradicionais e vitoriosos do futebol brasileiro. Aqui está uma lista detalhada dos principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. Títulos nacionais. Campeonato Brasileiro, Brasileirão. 7 vezes, 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020. Copa do Brasil. 3 vezes, 1990, 2006, 2013. Copa dos Campeões. 1 vez, 2001. Títulos internacionais. Copa Libertadores da América. 2 vezes, 1981, 2019. Mundial Interclubes, Copa Intercontinental. 1 vez, 1981. Copa Mercosul. 1 vez, 1999. Copa Ouro Sul-Americana. 1 vez, 1996. Títulos estaduais. Campeonato Carioca. 36 vezes, 1914, 1915, 1920, 1921, 1925, 1927, 1939, 1942, 1943, 1944, 1953, 1954, 1955, 1963, 1965, 1972, 1974, 1978, 1979, 1979, especial, 1981, 1986, 1991, 1996, 1999, 2000, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2011, 2014, 2017, 2019, 2020. Taça Guanabara. 24 vezes, 1970, 1972, 1973, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1984, 1988, 1989, 1995, 1996, 1999, 2001, 2004, 2007, 2008, 2011, 2014, 2018, 2020, 2021. Principais títulos conquistados pelo Flamengo ao longo de sua história. O clube tem uma enorme base de torcedores e uma trajetória marcada por grandes conquistas tanto a nível nacional quanto internacional.